E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o reconhecimento, essa necessidade natural que todos nós temos. A gente traz isso lá da infância, né? A gente quer ser reconhecido pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, pelos nossos professores, pelos amiguinhos da escola. Isso aí vai mudando e vai se intensificando quando a gente se torna adolescente, a gente passa a querer falar do mesmo jeito que o nosso grupo, usando as mesmas gírias, usando as mesmas roupas, os mesmos cortes de cabelo, gostando das mesmas músicas, dançando até de uma forma parecida, né? Você vai numa festa de adolescente, você vê muitas vezes as pessoas todas dançando da mesma forma, os mesmos passos. É uma característica muito inerente de nós, que somos seres de coletividade e que gostamos de viver de alguma forma em grupo. Por mais que nós sintamos aí algumas pessoas mais, outras menos, de ficarem mais sozinhas, mais isoladas, uma parte nossa, natural mesmo, é esse senso de coletividade, de viver em sociedade. O grande problema aí é quando isso vai se tornando um pouco exagerado. Depois da adolescência a gente vem para a juventude, né, e a gente passa muitas vezes a escolher até as nossas profissões de acordo com os nossos amigos. Então muitas vezes a gente é influenciado pelas profissões e preferências dos nossos amigos, a gente está em dúvida, é uma idade que a gente tem muita dúvida do que fazer. Imagina com 18, 17 anos, você tem que escolher uma carreira para o resto da sua vida, então é uma escolha difícil e muitas vezes mesmo a gente é influenciado por outras pessoas no sentido de pertencimento do grupo, né? A gente resolve fazer determinada área porque os nossos amigos fazem, ou porque os nossos familiares já fizeram, e não por uma forma mais fácil de conseguir algum emprego, não isso, mas por uma forma mesmo de estar junto, né? Estar participando daquele grupo, daquela bolha. Isso mais para frente vai se tornando de uma outra forma no trabalho, quando a gente se torna adultos, e esse reconhecimento a gente vai percebendo que ele vai se transformando, né? Muitas vezes a gente vai aí percebendo que a gente não vai ser reconhecido sempre, né? E nem vai ter esse reconhecimento daquilo que a gente esperava, né? Daquela nossa possível eficiência, competência, beleza, inteligência. A gente começa a achar que a gente poderia até ser mais reconhecidos. Numa discussão, a gente procura esse reconhecimento que muitas vezes não vem. Mas o maior problema de tudo isso mesmo é quando essa necessidade de reconhecimento começa a atuar em várias áreas da nossa vida. E a gente percebe que qualquer atitude que a gente faça, ou a maioria delas, a gente está procurando o reconhecimento do outro. Nesse sentido, a gente vai perdendo cada vez mais aquilo que nós somos, né? A nossa própria autenticidade. A gente lembra sempre que cada um de nós é um ser diferente, com pensamentos diferentes, emoções diferentes, experiências diferentes, e que sabe o sofrimento inerente de cada um, né? A gente, por mais que a gente tente compreender o outro, estude o outro, a gente nunca vai chegar ali no real sofrimento que a pessoa está passando. Então isso é uma coisa assim bem importante que a gente pode perceber nessa questão da autenticidade e da procura desse reconhecimento sempre em todas as atitudes ou na maioria das atitudes que a gente faça, seja a escolha de um trabalho, seja a forma que a gente se vista, seja uma escolha que a gente faça, a qualquer ponto aí que a gente decida fazer alguma coisa, seja pequenas escolhas simples, como você o tempo inteiro tá, por exemplo, você sai para comer alguma coisa e você nunca escolhe o que você quer comer, você sempre ali quer agradar a outra pessoa e deixa a outra escolher por um reconhecimento que você talvez esteja precisando. Alguns pontos muito interessantes aí, importantes, são legais para a gente lembrar aqui, que podem estar indo diretamente nessa busca de reconhecimento que a gente tenha, que são elas: um problema com a nossa autoestima, relacionamentos tóxicos que a gente pode passar, expectativas que a gente tem em relação ao outro, compreensão da linguagem e da comunicação. Então, muitas vezes a gente não compreende muito bem o que o outro está falando, então, uma coisa que o outro fala, a gente interpreta de uma forma diferente mesmo. Uma falta de autovalorização, a gente deixa de nos autovalorizar. Medo, né? A gente tem medo, de repente, de ficar sozinho,
medo realmente de ser colocado de lado, medo de não participar de algo. Vergonha, a gente tem uma série, aliás, aqui no canal que fala muito sobre a vergonha, com maneiras diferentes, tipos de vergonha, mas nesse sentido é uma vergonha que a gente pode ter de passar ridículo, sabe? De repente a gente está achando, a vergonha é como se a gente tivesse realmente uma percepção nossa através do olho do outro e a gente faz essa imaginação, essa projeção. Então a vergonha é muito importante nesse sentido e achar que o mundo gira em torno de si mesmo. Isso aí é muito importante nos dias de hoje, nessa cultura que a gente vive do espetáculo e do selfie, onde a gente está extremamente autocentrados e muitas vezes aí quando a gente está isolado em casa e a gente tem aqui um computador, um smartphone, a gente está realmente bem centrado em nós mesmos e a gente tem aí a ideia que a gente pode inclusive falar o que a gente quer, da forma como a gente quiser, ultrapassando aí as barreiras de etiqueta, costumes, educação, respeito, etc. e tal, e falando muitas vezes de uma forma agressiva e cruel que quando a gente encontra essa pessoa ou essas pessoas pessoalmente, dificilmente a gente falaria dessa forma. Então hoje é para pontuar essas questões aí que estão diretamente ligadas à questão do reconhecimento e dessa necessidade que a gente tem naturalmente, mas que a gente pode tomar cuidado para que não extrapole e comece a causar problemas em nós. Então é isso, a gente continua no próximo vídeo, espero que esse tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, clica aqui no gostei, deixa o seu comentário se você tem alguma dúvida e segue aqui o nosso canal. A gente se vê numa próxima, um abraço.